uma marca própria. Inicialmente, R$ 400 era o que a Amanda Santos tinha para começar aí a driblar os desafios do empreendedorismo e começar o seu negócio. É ela a convidada do primeiro bloco do nosso programa de hoje, que conta essa trajetória para a gente, falando diretamente de São Paulo. Amanda, seja bem-vinda ao nosso programa. Me conta como foi isso, olha, vender no metrô até criar uma marca própria com investimento de R$ 400? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. E foi exatamente isso que aconteceu em meio ao início de pandemia. Antes eu vendia roupas já, só que como uma segunda fonte de renda tinha um trabalho, porém com a pandemia, na área de turismo, tudo ficou muito incerto, e eu me vi numa situação que eu precisava fazer algo para poder me manter. Então eu falei, então por que não tentar novamente o meu sonho, que era empreender, sempre foi, e que eu nunca imaginei que seria possível. Então, foi aí que eu fiz um empréstimo de R$ 400 para poder começar a confeccionar roupas no estilo que me atrai e roupas inclusivas, né? Com numerações estendidas do 36 até o 52. Olha, gente, detalhe, eu falei dos R$ 400 e a Amanda trouxe agora que são R$ 400 emprestados, não é que ela tinha os R$ 400. Amanda, que loucura, conta pra gente como foi que pensou, olha, eu preciso de R$ 400, conta essa história desse empréstimo. Então, porque na verdade eu já estava com o meu nome sujo, porque eu tinha perdido emprego, as contas foram acumulando. Então eu chamei meu cunhado para ser meu sócio, porque eu tinha ideia e ele tinha o nome. Então eu falei para ele assim, ó, eu tô com essa ideia de fazer isso, você não quer entrar comigo? Aí ele falou, o que que você precisa? Eu falei, de dinheiro. Então foi com isso que ele fez esse empréstimo de R$ 400, e com esses R$ 400 eu comprei um rolo de tecido e fiz uma peça só. Você já costurava, então? Isso, na verdade, eu não costuro, mas eu tenho uma pessoa que costura para mim. Eu tenho as ideias. Então, hoje eu desenvolvo com uma modelista e aí tem uma equipe que trabalha comigo. Essa primeira roupa, conta pra gente esse primeiro modelo, como foi desenvolver isso? Então, já era um modelo que eu achava lindo demais, é, porém, as minhas clientes reclamavam, Amanda, eu quero então numeração. E os fornecedores nunca tinham desse modelo, né? Então, eu consegui recriar ele e fazer em numerações maiores. E aí foi o que mudou, que deu todo o diferencial para o meu negócio. Quando a gente pensa nessa roupa inclusiva que veste a mulher brasileira, é algo assim muito difícil para nós especial, porque, por exemplo, o 38 de uma confecção é de um tamanho, de outro, às vezes você veste uma calça 46 e uma outra 42 de outra confecção também te serve, e a gente fica muito, como se diz, olha, eu não sei que tamanho, que eu visto, que confecção. Você atende essa mulher? Isso. E porque no Brasil não tem um padrão, né? Para modelagem. Então, cada marca tem uma modelagem. E isso que eu achava um absurdo, porque quando eu revendia outras marcas, eu uso 42, eu usava o GG. Eu ficava pensando, e a mulher que usa 44, 46, 48, 50 ou acima? Como que ela consegue roupa, né? E aí, quando ela consegue, geralmente são em setores que as roupas são muito fechadas, muito florais. E tem a mulher que quer se vestir de uma forma mais jovial, mais atraente, né? Quer se sentir melhor através do que ela veste. E muitas marcas não pensam nisso. Então, foi isso que eu fiz. Eu desenvolvi uma linha, se você olhar depois minhas peças, você vai ver que é bem o estilo mais moderno, sexy, sem ser vulgar, sabe? Para realmente realçar as curvas da mulher, para ela se aceitar da forma que ela é, né? E assim, ela vai definir o que ela vai vestir, não a roupa que vai definir, e sim ela. Naquele momento em que você tomou essa decisão, você inclusive falou, olha, foi em plena pandemia. Como foi, então, levar essa sua ideia, essa roupa para o mercado, já que a gente tinha a questão olha, a gente não pode abrir o comércio, muitas pessoas não recebiam os outros em casa em função da pandemia. Qual foi a sua estratégia? A minha estratégia foi através do Instagram e até hoje.
Hoje, minha principal fonte de comunicação com as minhas clientes é através do Instagram. Então, foram pelas mídias digitais e até hoje as clientes me identificam muito por isso. Então, eu produzia muitos vídeos, muitas fotos, eu tinha uma comunicação, eu tenho, né, uma comunicação bem forte nas mídias com elas. Então, eu fazia toda essa divulgação por lá e as entregas eram feitas por motoboy ou correio. Apesar de usar muito as redes sociais, eu recebi aqui um material dizendo que hoje você tem loja física e uma equipe com 4 funcionários. Em que momento do negócio você percebeu que precisava ter um local físico? Então, quando a procura começou a ficar muito grande. Então, o que eu fazia? Eu confeccionei, aí fui vendendo, com o dinheiro que eu vendia, eu fui fazendo mais peças, mais peças. Isso foi em junho de 2020. Quando foi em dezembro de 2020, eu já estava abrindo o meu espaço. Então, assim, foi algo que aconteceu muito rápido, né? E foi através de procura mesmo, de divulgação do Instagram. Na época eu tinha o quê? Uns 10 mil seguidores. Em dezembro eu já estava batendo mais de 30 mil organicamente. Então, nossa, eu tinha fila de espera para as peças, então eu sofri e ainda sofro um pouco hoje com essa demanda. Então, assim, de não conseguir confeccionar a quantidade necessária para atender as clientes, que isso é um problema bom, né? Então, quando eu vi que isso estava começando a acontecer, eu falei, bom, eu preciso de espaço para poder expor todas as minhas peças e poder recebê-las aqui, né? Para dar mais oportunidades ainda mais como eu trabalho com peças maiores, muitas clientes têm receio de fazer a compra pela internet. Então é muito importante ter um espaço físico também, para que elas se sintam mais seguras, né? Para poder provar, ver as peças. Você abordou agora há pouco algo que você falou é um problema bom. E sempre que eu converso com empreendedores aqui no nosso programa, eles falam: olha, eu fui motivado por um problema, eu tive que resolver um problema, por isso que eu tenho esse negócio. Partindo desse problema bom que você acaba de mencionar, olha, eu acabo tendo muita demanda e não tenho o produto, você já pensa em expandir a sua área de produção com a contratação de novos profissionais para atender essa demanda? Com certeza. Na verdade, hoje, o principal objetivo da MD é buscar um investimento para que seja um crescimento robusto, né? Então, eu estou buscando, como eu já quebrei 2 vezes, que é muito importante também falar isso para quem está empreendendo, que não é fácil, que também não foi assim do nada que as coisas aconteceram. Hoje eu dou um passo de cada vez, né? Então, eu poderia estar fazendo muito mais coisas, mas estou me organizando, fazendo um planejamento para abrir uma outra loja aqui no centro de São Paulo e aumentar essa escala de confecção e produção de novos modelos. Você quebrou 2 vezes. Conta pra gente essa história empreendedora e o que de lição, além desse passo de cada vez que você acaba de mencionar, que te trouxe na sua trajetória empreendedora, Amanda? Sim, então, porque desde muito nova eu sempre quis empreender, mas por eu nunca ter tido oportunidade de ter acesso nessa parte financeira, eu nunca achei que seria possível. Então, eu tenho que trabalhar, ter o meu salário para poder ajudar em casa, fazer as coisas. E eu pensei, nunca daria, nunca daria. Então, eu pensei assim, eu vou fazer como uma segunda fonte de renda. E aí foi assim que eu comecei, vendendo, trabalhando, e aí eu vendia. Aí eu ia em estações de metrô, salões de beleza. E quando eu fui fazendo isso, eu fui ganhando já uma clientela. Foi quando me apareceu uma oportunidade, eu abri isso com 19 anos. Eu abri um ponto no Brás. Então, eu abri uma lojinha no Brás. E 8 meses foram o suficiente para eu quebrar. E o que você fez de errado que você olha para aquela Amanda de 19 anos e fala, você não deveria ter feito assim? Falta de planejamento financeiro, planejamento no geral, né? E era muito na confiança também. Então, eu não tinha uma boa. Nossa, era tanta coisa errada que, assim, não tinha planejamento, eu não tinha nenhum tipo de estrutura. Hoje já tenho cursos que eu já fiz, que me ajudaram bastante nessa parte administrativa. Então, assim, se você não se planejar, você não se organizar e só ir fazendo sem pensar em como, a chance de dar errado é muito grande. Você falou justamente dessa questão do aperfeiçoamento. Você, com 19 anos, já empreendeu, caiu, levantou, caiu de novo. Agora, por exemplo, você
começou no início do programa a dizer, olha, eu emprestei R$ 400 para recomeçar minha trajetória empreendedora. E os cursos que você fez, quais foram e de que forma eles agregaram valor ao seu trabalho para que hoje você trace metas e, como você disse lá atrás, passo a passo? Sim, eu fiz vários cursos pelo Sebrae, vários cursos. Então, para quem está empreendendo, iniciando ou precisa aperfeiçoar, é muito interessante, é muito importante que tenha isso. Então, eu fiz curso de empreendedorismo, de administração, e além dos cursos também, eu busquei ajuda com pessoas que já eram da área. Então, conhecidos que já trabalhavam na parte de empreendendo, né? Então, eu fui também buscando mentorias para que eu pudesse ter um pouco mais dessa proximidade, né, com o mercado, porque como era algo muito novo para mim e que eu não tinha ajuda de ninguém, às vezes eu me sentia um pouco perdida. Então, com os cursos e ajuda de pessoas próximas, eu fui me aperfeiçoando nesse sentido. Seu cunhado ainda é seu sócio? Não, não, hoje ele presta serviço para mim, mas eu já paguei a parte dele. O sonho dele, ele não quis permanecer, né? Ele fez mais para me ajudar e hoje ele presta serviço só. Mas hoje a empresa é somente minha. Ah, muito legal. Você, Amanda, contou dos R$ 400 emprestados e falou que agora busca novos investimentos para expandir o negócio. Qual é a postura de um empreendedor, por exemplo, quando pede um empréstimo e a postura de um empreendedor quando busca um investidor? Olha, eu acho que a postura do empreendedor não muda muito. O que muda é a forma como as coisas são vistas. Eu vou dizer sobre a minha experiência, né? Mulher preta, da periferia, que nunca teve acesso a nada, não foi diferente quando eu fui tentar o acesso ao crédito. Então, quando eu precisei do banco, eu nunca tive uma devolução positiva, né? E mesmo depois que eu comecei a ajustar minhas contas e mesmo mostrando o faturamento da loja, não tive acesso ao crédito. Então, o microempreendedor aqui no Brasil é quase impossível empreender, é muito difícil mesmo. E o acesso ao crédito é algo muito difícil. Só que, mesmo sem acesso ao crédito, eu tive pessoas que acreditaram no meu sonho, no que eu acredito como certo. E é isso, a postura eu acho que não muda muito. O que muda é, agora, como eu já tenho uma história, uma trajetória para contar, eu contando uma história, investidores já estão começando a aparecer. Né? Eu não estou nem precisando ir ao banco para poder pedir empréstimo. Mas no momento que eu precisei do banco, eu nunca tive isso. E eu penso, se eu passei por isso com faturamento que não era tão baixo, imagina quanto milhares de empreendedores desistem por não terem acesso a esse crédito ou a oportunidade de, sabe, de empreender, de tentar fazer, de seguir o próprio sonho. Então, isso é algo bem complexo. Você mencionou duas coisas, Amanda. A questão de ser uma mulher preta e de periferia. E a gente tem visto vários movimentos justamente para apoiar o povo preto no empreendedorismo. A gente teve recentemente a Expo Favela, que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Você foi? E a gente está vendo vários movimentos, justamente outras associações e organizações, justamente para dar esse outro olhar de que é preciso. Eu gosto muito da fala do Celso Ataíde, até que ele fala assim, olha, as pessoas estavam acostumadas a falar que a periferia precisava de alimento ou era matéria de violência. E agora a gente mostrou que não, que dá para investir na favela e que dá, e a pauta é outra. Fala um pouquinho para mim nesse contexto. Na verdade, a favela é potência, né? Não é carência, a favela é potência e foi isso que a Expo Favela trouxe. Foi um evento incrível para potencializar empreendedores pretos e mostrar que nós podemos sim sermos protagonistas, sabe, da nossa vida, do nosso negócio. Então, é uma luta que assim, graças a Deus está melhorando, mas tem muito o que melhorar. E eu gosto de contar minha história para poder inspirar outras pessoas, outras homens, mulheres, enfim, que se identifiquem com a minha história, né? Porque se eu estou passando por tanta coisa, tem milhares de pessoas que também estão, e para mostrar que não pode desistir na primeira dificuldade, mesmo com não, tem que permanecer, tem que perseverar, persistir. Porque se você faz com amor e com dedicação,
tem muita chance de dar certo. Amanda, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. A gente já deixa aqui o convite para uma próxima oportunidade, para você falar dessa trajetória, dos próximos passos. Muito sucesso para você. Muito obrigada, viu? E obrigada pela oportunidade. Prazer. Prazer é nosso, e o Ser Empreendedor fica por aqui neste primeiro bloco, porque olha, a gente traz agora as dicas de livros e filmes sobre empreendedorismo, que além da fala da Amanda, também inspiram você. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai até a casa ou a empresa de alguém aqui da região de Campinas contar mais uma história empreendedora. Até já! E a gente começa falando do livro O Lado Negro do Empreendedorismo, Afroempreendedorismo e Black Money, de Maria Angélica dos Santos. Esta obra é um indicativo claro do movimento dos corpos negros de se colocarem como protagonistas de suas histórias e de suas teorias e de toda a potência que isso comporta. No livro, a autora demonstra não apenas como o empreendedorismo é um fator de libertação, cura e valorização racial e cultural, como também como o próprio ato de escrever e publicar sobre todas essas questões faz com que os autores e as autoras negras abram espaços centrais de reflexão e de novas abordagens e metodologias. O livro de uma autora promissora nas discussões do direito público, dos direitos fundamentais e de como estes são perpassados pelas questões de raça, classe e gênero. Somos Empreendedoras, lançado em 2019 em comemoração aos 5 anos do projeto Programa Itaú Mulher Empreendedora, uma iniciativa do Banco Itaú que busca apoiar mulheres donas de empresas por meio de capacitação, inspiração e conexão. O livro reúne 25 depoimentos de mulheres de diferentes idades, origens, áreas e trajetórias, mas que têm em comum negócios que promoveram mudanças positivas na sociedade. Dividido em 5 capítulos, a obra mostra, ao longo de 168 páginas e textos em primeira pessoa, os desafios de se empreender e como o empreendedorismo feminino tem sido determinante para ampliar os negócios com propósito que fazem a diferença. Para ler e se inspirar, é só baixar o livro disponível gratuitamente na versão digital. O filme A Vida e a História de Madame C.J. Walker é sobre um dos ícones que revolucionou o mercado de produtos afros. Como mulher escravizada e negra, sua história se tornou uma inspiração para todas as personalidades femininas que desejam investir no mercado corporativo. Além de trazer as dificuldades de uma mulher negra nos anos 1900, especialmente tentando criar a sua própria empresa, a obra traz lições sobre problemas de autoestima e aceitação com a própria aparência. Este é um dos melhores filmes de empreendedorismo feminino para aprender sobre a criação de uma grande empresa do zero, a busca por clientes, por investimento e como conciliar a vida pessoal com um sonho de ter o próprio negócio. O filme está disponível em plataforma digital. I didn't come here to make sandwiches. I came here to do business. Oh, I know. Os negros são 56% dos brasileiros, mas representam apenas 17% dos mais ricos e 75% dos mais pobres. 7 em cada 10 brasileiros sem conta bancária são negros. Os negros têm o crédito negado 3 vezes mais do que brancos nas instituições bancárias e ganham, em média, 50% menos que os brancos, até quando têm o mesmo nível de escolaridade. Mas as origens da falta de serviço e produtos voltados a essa população vão além de mera barreira econômica. A questão é mais profunda e remonta ao período escravagista que durou mais de 350 anos. A escravidão no Brasil foi iniciada no século XVI, em 1535, com a chegada do primeiro navio com africanos escravizados em Salvador, na Bahia.
Foi o marco de um período devastador para a história brasileira, que teve o seu fim institucional em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea. Mas isso não significou o avanço econômico da comunidade de afrodescendentes. Durante mais de 3 séculos, a população negra foi mantida à margem do sistema. E as desigualdades sociais e raciais que enfrentamos é oriunda de diversas políticas e práticas de mercado racistas implementadas ao longo da história. Apenas em 1871, com a Lei 2040, foi que a população teve acesso ao sistema financeiro, com a possibilidade de escravizados formarem um pecúlio, uma poupança para a compra da própria liberdade ou de outros cativos. Ele fazia isso por meio de doações, legados, heranças, renda ou também do trabalho. Com essa lei, a Caixa Econômica, criada em 1861, poderia recolher os depósitos feitos pelos escravizados. Muitos deles recorriam a um empréstimo com terceiros, uma vez que não tinham outros recursos para arcar com o valor da dívida. Faziam contratos de locação de serviços análogos à escravidão com seu credor. Esta realidade aproximava a população negra de um endividamento. Atualmente, empreendedoras e empreendedores negros movimentam 1,7 trilhão por ano no Brasil. Mais da metade, aproximadamente 51% dos empreendedores brasileiros são pretos ou pardos, e destes, 52% são mulheres. Enfim, o afroempreendedorismo, em sua maioria, já começou desde o tempo da escravidão. E hoje ele é feminino, solitário e fortemente ligado ao comércio, à comunicação e à indústria de cuidados. É o que aponta o estudo Afroempreendedorismo Brasil, desenvolvido pela RD Station, Inventivos e o movimento Black Money. E neste segundo bloco, a gente que já falou de uma empreendedora que criou uma marca própria lá na capital paulista, agora a gente está na casa da Cristiane, onde também é o ateliê dela, que também, olha, junto com o marido, criou uma marca própria e hoje vai falar um pouquinho desse trabalho pra gente. Cristiane, o que é a sua confecção? Conta pra nós a primeira coisa, quando eu li a pauta, o nome, de onde vem esse nome? Dejumbo é um dialeto Axante e vem de Gana. Significa respeito mútuo, momento de reinar. Quando eu falo eu sou sua rainha, quando você fala você é minha rainha. E a fala de uma pessoa, num determinado momento, pode mudar toda uma situação, que foi o que aconteceu na minha situação, né? E qual era essa situação? Conta para o nosso telespectador. Tanto eu quanto meu companheiro trabalhávamos, né, como no formato de CLT, ele trabalhava no tribunal. E um dia um amigo que já comprava algumas peças nossas, que já estava acostumado por ele ser um homem grande, né? Mas tem mais essa dificuldade, né? Para estar adquirindo a pessoa que ela é plus. Então eu sempre produzia umas camisetas para ele. Ele falou assim, Cris, eu vou fazer uma festa e eu queria que você levasse a Dejumbo, né? A grife de vocês, porque você fica nessa escondidinha, vendendo só para os amigos, só pra gente aqui. Então, bora lá. Eu falei assim, não sei, Luciano. Aí o Luciano pega e fala, Cris, eu vou fazer uma festa da Bom Som e eu gostaria que a Dejumbo tivesse lá. Eu falei, tá, Luciano, vou. Só que pra mim era assim, ele ainda ia programar, ia se organizar nisso. Fim do dia, Luciano me manda um flyer já falando e lá tá lançamento da grife Dejumbo. Falei, Wagner, olha o que o Luciano fez. Ele falou, Cris, bora lá, vamos correr atrás. Mas só um pouquinho, Cris. Até então, a Dejumbo já existia. Já existia, Como sim. foi o início do início, quando vocês ainda pensaram em fazer as primeiras peças, vender para os amigos mais próximos? Fala um pouquinho do nascimento dessa ideia. Tá. O Wagner, meu companheiro, que hoje é meu ancestral, ele já tinha um grupo de rap, onde ele mesmo fazia as camisetas para esse grupo. Né? Então ele pegava, ele produzia para esses grupos, produzia para esses amigos, aí ele pegou e a gente falou assim, vamos produzir pra gente, vamos ver o que leva a isso. E aí a gente começou a produzir um pouquinho aqui, uma ali, uma lá, tudo em casa, tudo em casa, assim, bem cru mesmo. Tanto é que o silk a gente fazia na mão, sabe? Ficava secando ali com o secador, ou pendurava a camisa até ela secar, sabe?
bem cru mesmo. Mas mesmo nesse formato cru, era uma ideia nossa e que algumas pessoas já acreditavam, né? Então isso, quando alguém acredita no seu potencial, isso te dá mais força para que você decole. Ou seja, naquele momento, você explicou no começo que tem a questão da palavra. Isso. A palavra do Luciano. A palavra do Luciano mudou. Mudou. A palavra não, né? A ordem dele, né? Porque ele fala pra mim assim, ó. O que você acha? Eu falo tudo bem. No fim do dia, ele fala comigo de manhã. No fim do dia, ele vem com um flyer. Então, assim, não dá mais pra mim mudar, porque, assim, meu nome já tá lá, né? Então, a palavra novamente fortalece a autoestima, que é aquilo, né? Que é o slogan da grife, né? Dejumbo fortalece a autoestima. Fizemos, né? Essas camisetas e fomos pra esse evento. O evento ia começar por volta das 8, era uma balada, acredito que iria virar à noite. Então, nós chegamos lá por volta de 8 horas, não tinha arara, porque é bonito quando você chega, monta uma arara, monta todo um cenário, né? Então, como a gente estava ali por um convite inesperado, montamos numa mesa. Então, quando deu por volta de 10h30, 11 horas, quando o pessoal começou a chegar, aí um pegava 2, o outro 3, o outro pegava para não sei quem, tirava foto, mostrava para um amigo, o amigo queria e pedia. Resumindo, antes da meia-noite, aquelas 35 camisetas tinham saído todas. Aí nós olhamos um para o outro e falou assim, acho que é isso. Isso era em que ano? Foi por volta de 2000, nós estamos em 2022... Por volta de 2013, 2014, um pouco antes, eu não tenho assim a data exata. Sim. E a partir daí? A partir daí, aí a gente começa a pesquisar feiras e eventos. Fomos convidados, uma indicação de um amigo nosso que já tem a grife há muitos anos em São Paulo. Ele falou, gente, vem pra Feira Preta, tá muito legal o trabalho de vocês. Aí entramos em contato, né, com o pessoal da Feira Preta. Foi por isso faz 15 anos que a gente faz Feira Preta e fomos para a feira. Aí, claro que a gente já sabia que era uma feira, uma feira maior, uma feira que abrangia mais de 15 mil pessoas. Então, aí você vai fazendo cursos, você vai aprendendo, porque isso é muito importante, muito importante. Sebrae, assim, é incontestável na vida do empreendedor. Sabe, falou, tem uma formação, vai e faça. Mesmo que seja uma formação que você fala assim, eu já conheço isso, eu sei fazer. Sempre tem algo novo, sempre tem algo que você esqueceu de fazer, então isso é muito importante. Então a gente já tinha mais ou menos aquela noção de que, olha, é uma feira, então faz um cálculo de público, você vai ter um cálculo de quanto você vai precisar de ter de mercadoria. Então a gente fez mais ou menos um cálculo, só que a gente não calculou o tanto de pessoas para nos ajudar naquele espaço. Fomos só eu e o Wagner. Levaram quantas peças? Em torno de 300 peças. Tudo camiseta ou não? Camiseta e misturava um pouco com vestido e saia, mas naquele momento ainda o foco era a camiseta. Então a gente estava meio que inseguro em levar outros tipos de peça. Quando chega lá, começa o público a entrar e aí você vende de um lado e ele do outro e pessoas esperando e fila na frente, assim. Foi um boom, assim, foi inexplicável. Aí a gente falou assim, Wagner, vamos correr atrás do povo aí fora para vir para o espaço para nos ajudar, porque nós não estamos dando conta para atender todo mundo. Nisso, como vai várias excursões, inclusive de Campinas, eu fazia muito isso. Fui lá, o pessoal veio, nós estávamos em 2, chamei mais 6 pessoas e aí ficou. Um ficava nas camisetas, o outro nos vestidos, o outro na saia, o outro no caixa e mais outros 2, 3 atendendo. Sabe? Aí eu falei assim, é isso. Então, a partir dessa Feira Preta, você chegou e falou, é agora que eu preciso, então, pensar numa forma mais profissional de trabalhar a minha marca? Exatamente. Curso do Sebrae e o que mais? Curso de Sebrae. Eu trabalhava, né, como eu havia dito para você, há 10 anos numa empresa. Fiz um acordo com eles em agradecimento por tudo que eu havia feito, porque nós precisamos de um investimento, né? Me fizeram um acordo, falaram, a gente te dispensa, eu tinha acabado de sair de férias, eles falaram, a gente vai te pagar outras férias, porque foi assim, o tempo que eu sou assim, eu me dedico muito, sabe? Seja meu produto ou não, eu acho que a gente tem que ser assim, você tem que se dedicar naquilo que você acredita. E aí eles me fizeram um pagamento, o Wagner fez um acordo também, com os valores que nós recebemos, nós investimos em maquinários, em insumos, né, em matéria-prima. E daí pra cá, até os dias de hoje, nós vivemos de Dejumbo.
E essa vivência? Você falou da Feira Preta, a partir disso, você passou a vender numa loja, em feiras. Qual foi o seu método para chegar até o seu cliente? Foi um ano, naquela época, era uma época que estava tudo muito bom. E eu, mais uma vez, assim, tenho muito a agradecer aos parceiros, às pessoas que acreditaram em mim. Eu consegui montar uma loja na Barão de Jaguara. Era uma galeria, mas eu tava ali com a minha cara preta, com o meu empreendimento preto, sabe? Mostrando o meu trabalho e mostrando aquilo que eu acreditava. Fiquei ali por um ano, mas aí começou a aparecer as feiras e nem toda a feira é na cidade de Campinas. Foi quando eu comecei a conhecer o Brasil. Então eu fui para o Fórum Social Mundial, eu fiz uma feira fora, que foi o encontro de mulheres no Uruguai, né? Então assim, eu passava a viajar muito. O que nós fizemos? Vamos nos organizar. Mais uma vez vem essa questão de cursos, de Sebrae, que você tem que ter uma organização. Então, Wagner, ele falava assim, Cris, você é a comunicação, você que fala, eu não falo, então você vai para as feiras e eu fico nos bastidores. Esses bastidores não era ficar quietinha, não. Enquanto eu estava na feira, ele ia produzindo, ele ia desenhando. Eu já deixava muitas das peças, porque eu sigo sempre um padrão. Então, eu já deixava as peças cortadas. Nisso, eu chegava na feira e ligava, ó, eu preciso dessa peça, dessa peça. Aí entra uma terceira pessoa, que aí eu falo para ela, olha, a gente precisava, né? Quando eu tô, eu costuro. Quando eu não tô, eu preciso de alguém que me dê esse espaldo, esse suporte. Aí ele não costurava, então eu falava, Wagner, vendeu isso, eu preciso que você me mande essas peças. Ele tranquilo, aí ele fazia isso. Enquanto eu estava viajando nas feiras, né, itinerantes, ele estava em casa produzindo. E nisso ele mandava para mim. Quando coincidia duas feiras, uma em cada estado, ele ia para um e eu para outra. E essa terceira pessoa que ficava nos bastidores, né, nos abastecendo. Sim. Porque coincidia também de eu terminar essa feira e já ter outra em seguida para ir. E você ficou nesse tempo com o foco mais em feiras por muito tempo? Como foi isso para você? Então, quando eu vi que aí começa a aumentar aluguéis, começa porque ter outros gastos, outros custos, eu decido que eu faço os cálculos e vejo que é mais vantagem eu trabalhar com as feiras, né, do que eu ter um espaço físico. Porque você tem que esperar o cliente chegar lá. Eu tenho que esperar o cliente chegar lá. As feiras eu vou e eu sei que vai ter. Por exemplo, quando tem uma feira, você sabe o público, né, pelo menos uma estimativa de um público que vai ter. Sim. E era isso que acontecia. Eu tinha estimativa de um público e eu focava naquele público que estava ali. Era ali que eu tinha que tirar o meu ganha-pão e o sustento da Dejumbo. E quando veio a pandemia, que a gente não teve mais eventos, sem feira, sem nada, como vocês fizeram em relação à empresa? Reinventar. O que se usou na pandemia? O que mais usou na pandemia? Internet. Internet e máscara. O que eu fiz? Vou produzir máscara personalizada. Comecei a mandar para os meus amigos e parceiros. Falava, gente, tô fazendo máscara. Você não quer fazer tantas? Aí as meninas, né, as empreendedoras afro, começaram a comprar para o salão delas. Se o salão dela tinha 2, elas compravam 4. Então, para ter aquela questão da troca de máscara. Se o salão, aí foi multiplicando. Aí uma foi falando para outra, e eu comecei a produzir máscara para empresas. Sim. E foi o que, durante esses quase 2 anos, levou o seu trabalho. O meu trabalho, sustentou de novo a Dejumbo. Sim. Então, e é isso, quando você acredita em você e sabe do seu potencial, porque as pessoas ela têm que acreditar nela e saber que ela tem potencial para fazer. Você leva. Não é aquele lucro que eu tinha com as roupas, mas eu consegui me manter. Sim. Cris, é difícil a gente falar com você dessa história de empreendedorismo sem falar um pouquinho da sua história pessoal, porque nesse caminhar você teve uma perda muito grande em relação ao seu companheiro. Sim. Como conseguir ser empresária passando por tudo que você passou e agora como tá essa situação em relação a, olha, a gente voltou a ter eventos, a gente volta de certa forma, não a normalidade total, mas a ter essa crença de que o empreendedor tem novas chances de forma presencial. Como é isso para você? Bom, ele era uma pessoa, não dá pra não falar dele sem eu não me emocionar, mas Jamaica Wagner, um ativista negro, além de ativista, ele tinha 3 formações acadêmicas, mas o que ele focava era nessa questão de arte. Ele me deixa um arquivo
Tô abrindo hoje para você, ninguém sabe, que eu nem imaginava quando eu tive coragem de abrir o computador dele, né, que faz pouco tempo, coisa de menos de um ano, né, coisa de 3 meses exato, que eu liguei o computador dele e me surpreendo com mais de 10.000 artes e trabalhos que, quando eu achava que ele estava quietinho ali, só rabiscando, ele estava criando. E ele me deixa como herança, né, muita coisa pronta. É muita mesmo. Até arrepiada, Cris. Parecia assim que ele falou assim, vou deixar minha Nzinga, vou deixar minha rainha aqui, mas vou deixar ela um aporte nela, né? Vou dar um suporte para ela. Isso me surpreendeu muito, porque eu fiquei, o que eu vou fazer? Porque nós éramos I and I, eu e eu, outro, um né? pelo outro. Comecei a criar, tô criando uma nova coleção, né? Tenho essa coleção minha, que isso será eternamente meu, que isso é uma homenagem que eu vou fazer para ele. De todas as coleções que eu criar, ele vai estar presente, porque vai ter sempre, vou repetir sempre esta coleção. E eu tô criando uma nova coleção, que vai sair agora entre outubro e novembro, tem novidade aí. Que legal. E é isso, eu tive que reaprender tudo, porque assim, eu não precisava me preocupar com essa parte de digitalização, com essa parte mais de informática. Era tudo ele. Administrativa, tudo era ele. Então, assim, como novamente corro eu nos parceiros, porque, gente, nós somos um círculo, nós precisamos um do outro. Aí eu corro para um amigo que é contador, que tá me dando este suporte, porque eu não sabia nada. Sabe, meu negócio é assim, é público, é comunicação, é conversar, é desenhar, é cortar, sabe, é criar. Corro para um amigo contador, que já vai me dar esse suporte, ligo para um outro amigo que trabalha com arte, que é arte finalista, ele vem até aqui, até o ateliê e fala, vamos lá, vamos abrir esse computador, vamos ver como que tá isso, e ele vai baixando e vai falando e vai me ensinando, tudo que eu tenho dúvidas ele me liga, ou eu ligo para ele me orienta. E é isso, sim, né? A gente tem que saber que hoje a gente tá bem, tá aqui, mas daqui a pouco, né, falta algo, e algo muito importante. Hoje falta meus braços, né? Sim. Que eu tô começando, novamente, estou voltando, sabe? Não tenho vergonha de falar isso, que eu tô voltando, porque não Você parou de trabalhar em algum período, o período mais crítico? Foi no período mesmo da partida dele. Eu não tinha como, eu não tinha forças. Sim. Então, após eu receber uma mensagem, algumas coisas assim, na parte ancestral mesmo dele, falando, Cris, bora, vamos levantar, porque eu tô bem, eu quero que você fique bem, você precisa me representar, sabe? Assim, vamos lá que a gente tem um legado, nós temos uma história, nós temos uma vida, e é isso. Tô de pé. Se tô de pé, assim, isso assim, tudo isso que tá acontecendo hoje, eu estar aqui com você, é tudo depois dessa resposta, desse puxão de orelha que meu ancestral me deu. Siga. E tô aí, tô seguindo e preparem. Já participou de várias feiras depois, já? Sim, já participei. Teve uma das mulheres empreendedoras de Campinas. Foram 2 feiras ali na Estação Cultura. Participei de 2 eventos fechados, que eu vou muito nessas feiras, né, nos sambas, aí coincidiu de feijoada, né, que feijoada a gente sempre tá, sim, eles sempre abrem, né, o nosso povo, eles sempre abrem as portas pra gente, né, são bastante acolhedores. Agora, uma coisa, Cris, a gente tá falando sempre, inclusive no primeiro bloco nós conversamos com uma empreendedora também, que ela também participou da Feira Preta e fala da importância do povo preto estar unido e perceber que a gente tem uma massa que consome, sim, tem uma massa que produz, sim, e mudar esse paradigma só de que, olha, o povo preto sempre está pedindo alguma coisa ou sempre só tem a parte, infelizmente, criminal para falar. Não, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como você se vê empreendedora e nesse movimento que cada vez cresce mais. Sim. Olha, eu não posso também deixar de falar da Afromix, que é uma feira que aqui na cidade de Campinas, ela traz em torno de 11.000 pessoas, tá? Você chega numa feira Afromix preparada para ter um público que vai ali só para passear. Você fala assim, esse povo preto aí, eles vêm aqui só para dar um rolê, para passear. Não.
Existem os jovens, claro, né? Que eles vão pro rolê deles pra Pela dançar, música. pela música, pra curtir. Mas quando você chega, você monta aquele espaço, você tem todo aquele discernimento pra você, sabe? Tudo aquele que envolve tudo aquilo. E você vê que chegam pessoas mais cedo e querem comprar de você pra na hora do oba-oba, da festa, tá vestido com uma roupa sua. Isso é extremamente gratificante. Você saber que você depende de uma massa, de um público, de pessoas que não tinham identidade, porque quando eu mostro o meu rosto, quando eu mostro aquilo que não existia, e eu vejo que vai haver um evento, que vai haver algo que não só eu, como outros afro-empreendedores, né, empreendedores negros vão estar, isso me fortifica e me faz acreditar, né, que o nosso povo, que o povo preto, ele é cheio de ideias boas, ele é extremamente criativo, né? Então isso para mim é gratificante. E é isso, fortalecimento, empreendedorismo, foquem, deem, valorize o empreendedorismo afro, preto, né? Porque nós estamos aí para fortalecer e para ensinar. Quando você adquire um produto de um afroempreendedor, saiba que tem uma história, que tem um desempenho, uma dedicação para além do que você está vestindo e do que você está usando. Sim, o futuro da Dejumbo. É decolar, né? Tá Pretendo certo. agora estar no encontro de mulheres em Moçambique, que vai ser em setembro, sabe? Tô pedindo aí, tô correndo atrás dos colaboradores. É isso. Dejumbo vai pra África. Veio de África e vai dar um passeio em África. Tá certo, então, Cris, e a gente espera um dia poder contar mais histórias ainda. Com da certeza, Dejumbo, com certeza. E mostrar mais criações suas. Sim, Parabéns sim. pelo trabalho. Obrigada. E aí pelo exemplo para tantas pessoas. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço, assim, imensamente. Gente, entra lá, ó. _ Dejumbo Fortalece. Vai lá no Instagram. Isso aí, ó. O endereço aparece aí no seu vídeo. E se você quer assistir o nosso programa, outros temas, outros entrevistados, a playlist está no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você vai lá no programa Ser Empreendedor. Olha, te garanto que tem muitas histórias inspiradoras como a da Cristiane. E até um próximo programa.